aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Bruno do canal Games Indie. Estou trazendo para vocês mais tutorial de desenvolvimento de games com Unity 3D. Dessa vez trabalhando aqui com uma questão que tem sido muito recorrente aqui no canal e tem muito tempo que eu tento responder ela, mas eu sempre esqueço. Sempre quando eu vou gravar alguma coisa, gravar um tutorial, ou tô até mesmo sem ideia do que gravar de tutorial, eu sempre esqueço dessa pergunta. E esse final de semana alguém me perguntou ela de novo e eu falei, pronto, não vou perder tempo por responder ela, que é sobre como fazer o personagem agachar dentro do Unity. Eu sei que muita gente deve estar fazendo o jogo e deve ter alguma ação do que o personagem, por exemplo, está em pé e de repente ele tem que se arrastar pelo chão, ou então engatinhar, ou qualquer coisa do tipo. E eu sei que muita gente deve ter problema com a parte de caixa de colisão desse personagem. Então eu vou meio que fazer isso aqui agora para vocês, mostrando um jeito simples, um sisteminha simples que eu usaria para resolver esse problema, tá? A primeira coisa que eu fiz então foi pegar o nosso querido boneco e trabalhar aqui um pouquinho mais nas animações dele, tá? Ele já tinha aqui a animação de andar, de atacar, pular e correr e tal. E eu criei aqui a partir do frame 80 a animação do boneco agachado. Primeiro ele aqui numa posição mais um pouquinho para baixo, só para ele ficar mais abaixado um pouco, vamos dizer assim. E da 85 em diante é dele realmente aqui, ó, se arrastando pelo chão. Tá bom? Então vai ser esses frames aqui que a gente vai estar configurando para ter diferença de quando ele está em pé para quando ele está abaixado. A única coisa que eu fiz aqui foi mexer com a rotação do frame, tá? Eu não mexi com posição nem nada do tipo, mas se você está desenvolvendo o seu jogo e já está chegando nessa parte, né, de ter dificuldade em abaixar o personagem, então essa parte de animação contigo já deve estar bem tranquila, né? Eu sou péssimo nisso, então ficou bem porcaria minhas animações. Mas aí o que eu fiz? Exportei ele como pronto FBX, passei ele aqui para o nosso querido Unity e já configurei aqui as animações dele, tá? Ó, a animação abaixado dele é o frame 80 e 81, andar abaixado do 90 ao 110, parado do 10 ao 11 e andar do 25 ao 35. Vão ser as 4 animações básicas que a gente vai ter que estar trabalhando aqui dentro, tá bom? Então já fiz aqui a configuração do nosso boneco, então vamos começar a configurar desde o iníciozinho aqui a parte da caixa de colisão dele, tá? Então eu vou vir cá, vou pegar meu boneco abaixado, vou passar ele aqui para o meu jogo, já vou deixar ele aqui mais ou menos numa posição legal para minha câmera. Primeira coisa que eu vou vir cá e vou configurar é a armature dele, que eu quero que ela esteja bem no centro do meu pai aqui do boneco, vamos dizer assim, né? Que é esse boneco abaixado aqui. Então eu venho cá no centro da minha armature, vou colocar 0, 0 e 0, para ele ficar bem no centro mesmo, tá? E eu vou vir cá no meu boneco e vou arrastar ele aqui para cima, tá certo? E agora colocar o componente de colisão nele. Geralmente o que eu faço é selecionar o cubo que é o mesh do meu boneco e vir cá, componente, Physics, e eu boto sempre o Capsule Collider. Por que eu coloco ele? Porque ele já me dá automaticamente aqui, ó, a altura certinha do boneco. Não preciso nem mexer mais nisso. Só tem que vir cá no raio e alterar. Por exemplo, colocar 1. Não, é o raio não. Não é a altura, é o raio. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, raio 1, se eu quiser ir um pouquinho mais gordo, ou 0.5 se eu quiser, opa, 0.5, para ele ficar mais enxuto aqui no boneco, ó. Ele está pegando o boneco aqui da maneira que eu queria, já tem uma caixa de colisão no boneco. Posso vir cá também aqui no boneco em si, no pai dele aqui, ó, no boneco que carrega o nome dele, né, nesse componente carrega o nome dele. Componente faz que vou colocar um rigid body também. Por quê? Porque antes também eu criei aqui um scriptzinho, o Move Boneco, que é mais um daqueles scripts bem simples de movimentação. Vou abrir aqui para vocês poderem estar dando uma olhada lá. Basicamente eu pergunto se eu estou apertando o eixo vertical. Se ele não for igual a 0, eu vou executar a animação de andar, que eu já configurei lá, vocês viram. Só que eu coloquei só uma linha a mais aqui, ó, até destaquei ela, porque eu faço a minha velocidade, geralmente, né, eu faço a minha velocidade, vezes transform.forward, vezes a velocidade que eu quero, vezes o meu vertical que eu estou apertando, né? Esse getAxis vertical equivale à tecla WS ou então a tecla seta para cima e seta para baixo. Se eu estiver apertando uma dessas teclas, ele vai alterar o valor entre menos 1 e 1, não vai estar valendo 0, quando eu não estou apertando ela fica valendo 0. E isso aqui faz meu personagem ir para frente, né? Porque eu faço ele ir no eixo para frente vezes 10, vezes o eixo que eu estou apertando, né? Para frente e para trás. Ele acaba indo. Só que a gente sempre tinha aquele problema da gravidade. Se o personagem estava andando, de repente pulasse ou qualquer coisa do tipo, se eu continuasse apertando isso aqui, ele ia para frente e a gravidade não ia ser executada. Para a gravidade continuar sendo executada, o que eu fiz? Eu peguei a velocidade do eixo Y do meu boneco e multipliquei pelo transform.up dele. Então o rigid body no eixo Y vai estar sempre recebendo a velocidade da gravidade. Se eu multiplicar isso aqui pelo ponto up,
e somar com essa conta que eu estou fazendo para acelerar ele, eu nunca vou perder essa variável aqui do eixo Y dele, ou seja, ele vai continuar caindo mesmo que eu esteja andando para frente, não vai dar mais aquele bug. É um dos outros jeitos de consertar isso, sem eu colocar um outro if aqui perguntando se ele está encostando no chão ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então se eu estiver apertando o eixo vertical, ou seja, se não for igual a zero, ele vai executar a animação de andar. Se eu não estiver apertando, ele vai executar a animação de parado, tá bom? E um rotatezinho aqui para ele poder rotacionar quando apertar no eixo horizontal, que corresponde às teclas A e D, e a seta para frente e para trás, são o que equivale ao eixo horizontal, tá bom? E ele rotaciona normal. Só para vocês verem aqui em jogo como é que tá por enquanto, né? Acabei de configurar meu boneco, vou colocar o script de move boneco nele, coloquei, com as configurações que eu fiz, ó, já está perfeito, ele rotaciona, aí eu tenho que vir aqui no boneco e marcar o freeze rotation nele aqui, né? Esqueci de fazer isso, peraí. Freeze Rotation aqui no Rigid Body dele, para ele não cair igual ele caiu agora. Agora sim, eu consigo rotacionar ele para cá, para lá, fazer ele andar, fazer ele voltar. Beleza, o boneco tá do jeitinho que eu queria. Tá fazendo as ações aqui, tá correndo até bem rápido. Olha só, The Flash. Então vamos começar então a configurar aqui o nosso bonequinho. Eu vou de novo aqui tirar o script de movimento dele, porque no script de movimento eu fico sempre executando duas animações, tá? A animação de parada ou de andar. Eu vou vir cá então e vou tirar isso. Porque qual que vai ser a lógica que a gente vai aplicar para esse sistema, né, de fazer o boneco abaixar e, consequentemente, a caixa de colisão dele acompanhar? Vai ser basicamente quando eu, por exemplo, segurar a tecla Shift, eu quero que o boneco ande ou fique abaixado. O que vai acontecer? Ele vai executar a animação de ficar abaixado ou então de rastejar pelo chão, e eu vou fazer a minha caixa de colisão ser alterada aqui nas propriedades dela, que vai ser aqui nesse cube no caso. A caixa de colisão está dentro dele, mas eu poderia ter colocado aqui no boneco configurado também, normal, isso aí vai depender de vocês, mas aqui eu fiz dessa maneira, e eu vou ter que então acessar esse cubo e acessar a caixa de colisão dele para poder diminuir as propriedades que eu precisar. No caso, vamos fazer o seguinte, aqui no meu boneco abaixado, a animação default dele aqui, a primeira que eu criei foi a animação abaixado, mas eu vou colocar outra, eu vou colocar para essa daqui, ó, andar abaixado, essa vai ser a animação default dele, porque aí quando eu apertar o play sem aquele script estar executando, o que ele vai fazer é fazer a animação de abaixado para mim. Então eu já dei pause aqui e normal da minha caixa de colisão é isso daqui. Quando ele estiver abaixado eu tenho que criar a nova situação para ela. Vou até fazer assim, para ficar melhor. O que ela vai ter que fazer? Primeiro eu vou ter que definir o que eu quero que a minha caixa de colisão detecte. Se vai ser o boneco todo ou só uma parte dele. Se eu quiser o boneco todo, eu vou ter que vir cá na minha caixa de colisão, no meu cubo aqui, ó, e aumentar o raio, por exemplo, colocar o raio valendo 1, valendo 2, opa, vai valer 12 agora, né? Valendo 2, para ele poder pegar o boneco todo e mexer também na altura, por exemplo, colocar aqui valendo 3, a altura, ainda está alto, 2, e alterando aqui o valor até chegar num valor que eu considero legal. Eu acho que ele nem está mudando muito, mas tá, se você quiser que pegue o boneco todo, você faz assim. Eu não quero que pegue o boneco todo, eu quero que pegue só aqui a cabeça do boneco. Para mim o importante é isso. Se ele bater a cabeça em algum lugar, aí eu quero que ele pare. Então eu vou manter o raio aqui em 0.5, que eu achar um raio legal. Vou colocar o tamanho aqui que pegaria a parte do corpo do boneco, lá, 3 passou um pouco, 2.5 tá ok lá, 2.5 eu acho que tá ok. Só que eu tenho que fazer também um pouco para frente para poder realmente pegar a cabeça do boneco. Então eu vou mexer aqui no eixo Z e vamos ver lá, 2 ainda tá pouco, 3 foi muito, 2.5, 2.7, ó, 2.7, perfeito. Só que eu quero também que ele fique um pouquinho mais para baixo para poder pegar a mão do boneco ali. Então aqui é 0.4, 0.3, 0.2, opa, 0.2, 3.5, 3.5, opa, 0.35, olha lá, 0.35 para mim tá ok. Só que vocês vão ver um negócio aqui agora, que o boneco antes estava com uma configuração de caixa de colisão e agora ele está com outra, né? Ó. Vou apertar aqui o pause, vou tirar o pause. Vocês viram até que ele caiu, mas ele ficou engatinhando aqui do jeito que eu queria. Então, tá perfeito, tá ok. Então, a minha configuração default é essa aqui quando o boneco está normal. Se eu tirar o play aqui, ela vai voltar para o default, mas eu quero que ele mantenha essa configuração aqui quando ele estiver abaixado. E eu vou manter essa configuração também até para quando ele estiver só agachado, apesar dele ficar um pouquinho mais alto. Mas essa daqui eu acho que para mim vai ser o que vai me ajudar bastante já. Então eu só tenho que guardar aqui que o meu eixo Y vai ser 0,35, o meu eixo Z vai ser 2,7 e a minha altura, que foi outro que eu mudei, vai ser 2,5.
Vamos pegar aqui no próprio script mesmo, já vamos criar uma variável aqui. Vamos criar 3 variáveis. Ou então uma variável do tipo vector3 que carrega as 3. Legal, vamos lá. Vai ser a minha novo tamanho, novo d colisão, pode ser isso. Vai ser uma variável do tipo vector3. Vector3. Ou abaixado, né? Abaixado t colisor, o tamanho do meu colisor. Vamos colocar uma outra aqui que vai ser a default, né? Já que eu vou ter que fazer esse valor voltar depois ao normal. Então eu tenho dois valores que eu vou guardar, o de abaixado, o de default. O de abaixado eu já posso até vir aqui na minha função start e colocar ele, que vai ser no eixo y, o valor que eu coloquei lá no meu eixo y mesmo, 0,35. Eu vou copiar aqui e colocar nele. Vamos lá. Show de bola. No eixo Z, o valor também eu alterei. E no eixo Z, o valor que eu pus foi 2,7. Show de bola. E o eixo X vai ser a minha altura, tá bom? O eixo X vai ser equivalente à altura que eu coloquei ali, apesar de eu não ter feito alteração nenhuma aqui no meu eixo X. Eu alterei o meu height aqui, então 2,5 vai ser a minha nova altura. Não, eu peguei errado, né? 2,7, agora é 2,5, tá certo. Aqui então, ó, 2,5, perfeito, tranquilo, de boa. Vamos salvar aqui. Posso salvar, não tem problema. E para eu ter os valores default, vai ser o valor que ele vai começar realmente o jogo, né? Então, eu tenho que já fazer o acesso à minha caixa de colisão aqui para poder ter esse valor da minha caixa de colisão anterior, né? Que é esse valor aqui quando ele está normal. Vamos tirar aqui o play, ó. Minha caixa de colisão volta ao normal aqui, tá certo? Então, eu vou criar aqui uma variável que vai ser justamente para poder pegar esse cara que tem a caixa de colisão, var comp colisão, vai ser do tipo transforme a princípio, transforme. E eu vou ter uma var aqui que vai ser o meu colisor, do tipo, no caso eu estou usando um capsule collider. Eu tenho esse componente capsule collider. Se for um cubo, você vai colocar o box collider. Se for uma esfera, o sphere collider, e por aí vai. Mas o meu colisor, eu vou colocar aqui os valores que eu vou mexer nele. Colisor.center.y é um dos valores que eu vou ter que mexer. Vou colocar aqui no meu def. Tá bom? Def.y vai receber esse cara. Vou ter que fazer isso também para o eixo Z. E Z. E no eixo X, eu vou colocar o height do meu colisor. Ponto height. Show. Perfeito. Agora é só a gente criar a nossa lógica. Para quando a gente apertar, se estiver segurando o Shift, ele trocar a animação. E trocar também o centro, o tamanho e o centro aqui do meu colisor default. E quando eu soltar o Shift, ele voltar com aquelas animações anteriores. Tá bom? Então vamos fazer isso primeiro. Quando eu apertar o Shift, if input.getKeyDown kcode.left shift, pode ser o left shift, o shift aqui, né, o shift perto do ASDW, é o left shift. Quando eu apertar ele, o que vai acontecer? Eu vou querer que o meu colisor, vou até copiar aqui, ó, fazer assim, ó. O meu colisorzinho lindo, o que vai acontecer com ele? Colisor lindo, olha só como é que eu sou um cara carinhoso com as minhas variáveis, né? Vou tirar isso aqui e isso aqui. No eixo X vai receber o novo valor, que vai ser esse daqui, né, de quando ele estiver abaixado. Mesma coisa para o eixo Z e mesma coisa aqui para a altura, só que aqui é o eixo Z mesmo. E aqui é o eixo X dessa variável. Show! Isso para quando eu tiver com o getKeyDown. Quando eu soltar a minha tecla, quando eu apertar o getKeyUp, tá bom? Lá, quando eu apertar o meu getKeyUp, eu quero que, em vez de ser o dele abaixado, vai ser o dele com default. Show de bola. Vamos salvar aqui.
Vou voltar aqui para o jogo e vamos ver se isso já está funcionando. Vou ativar de novo aqui no meu boneco o script do Move Boneco, tá certo? O meu colisor, eu preciso colocar o meu cubo aqui dentro, tá bom? O meu componente com colisor, eu preciso colocar o meu cubo aqui dentro. E eu preciso também fazer a parte do script que eu pego, né? Esse cara aqui e coloco dentro dele, né? A minha variável colisor, na minha função start, vai receber o meu componente com a colisão, ponto get component, o componente que eu vou pegar dele, escrito entre aspas, é o Capsule Collider, igual eu escrevi ali em cima, com letra maiúscula nos locais certos, tá? Isso aí vocês têm que prestar um pouquinho de atenção. Então fiz isso, agora eu já coloquei aqui o meu carinha como o componente colisor lá, normal. Vamos apertar o play e ver se vai preencher essa variável. Preencheu e eu já tenho os valores dele abaixado e eu também tenho os valores default dele. Então quando eu apertar o meu shift, ele vai mudar. Show de bola. Quando eu soltar o shift, ele vai mudar também. Só que vocês viram que ele não aconteceu nada aqui com ele, né? Ele continuou enterrado aqui no chão. A gente tem que fazer pelo menos esse componente se mover um pouco para ele poder executar a ação de tirar ele dessa ação de ficar enterrado lá. Se eu der só um totozinho aqui, ó, ele... Opa! Não quero mexer com nada disso não. Deu bug aqui do Windows. Se eu fizer qualquer movimentação aqui, se meu Rigid Body mexer só um pouco, ele já automaticamente coloca o meu personagem lá na posição correta dele, tá? Então, eu posso fazer isso aqui até via script. Por exemplo, quando eu apertar o down, eu vou dar um pequeno totalzinho nele aqui. Eu posso pegar até o meu velocity aqui de novo, colocar isso aqui, ó, só para dar um pequeno totalzinho nele, só para ele dar um, um aqui para frente, pode ser, ó. Até menos que isso, pode ser um meio, totalzinho de meio aqui, ó. Jogar ele um pouquinho para frente. E a mesma coisa aqui nesse outro, para jogar ele um pouquinho para frente. Tá bom? Ctrl S. Porque aí só de eu segurar o left shift e soltar o left shift, ele já vai dar um totalzinho ali para frente. Posso colocar até menos, ó. 0.5 já está jogando ele muito para frente. Vou colocar um 0. No caso, esse daqui eu não preciso de nada, né? Esse aqui eu não preciso fazer isso. Ele vai estar sempre em pé e ele vai cair. Vamos dar um Ctrl S aqui. Nele eu vou precisar até de outra coisa. Eu já quero que ele fique automaticamente naquela posição para baixo, né? Ó, apertei o left shift. Ele já voltou. Show de bola. Olha lá. O que eu quero fazer é ele já ficar nessa posição. Ele não ter essa ação de cair aqui a caixa de colisão. Eu não preciso nem dar esse totozinho. Então eu vou vir aqui. E vamos fazer ele já ficar naquela posição. Vamos estudar só o que acontece. Olha só. Aqui eu tenho a posição do meu boneco no eixo Y. Tá 37.7199, né? Sem apertar 3784, tá bom? Quando eu segurar o meu Shift, ele vai para 37,0, 8,0. Então o que dá para entender é que ele perde em altura 0,7, né? Praticamente 0,7. Então, que é, deixa eu ver se tem algum, não tem nenhuma. No caso, como eu mexi com o centro em Y, com a altura também do meu colisor, no final das contas, somando as duas, eu mexi 0,7 na altura dele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir cá automaticamente no meu transform .position e fazer ele ficar 0,7 para baixo. Então, vai ser o meu transform .up vezes a posição que ele já está, né? Eu tenho que fazer a posição que ele está mais o transform.up menos 0.7. Ele vai ficar 0.7 para baixo. Vamos ver se dá certo isso. Salvei. Volta para cá. Aperte o play. Quando eu apertar o left shift, olha lá, ó. Olha lá, perfeito. Ele já tira bastante dessa ação dele cair aqui. E eu apertei de novo várias vezes aqui seguidamente o Shift deu aquele aviso do Windows, do Windows. Agora o que a gente tem que fazer é só mesmo configurar as animações. E as animações pode ser enquanto ele está com o input.getKey, né? Pode ser só o getKey. Então, se por acaso eu estiver apertando aqui input.getKey, né? Enquanto eu estiver apertando o meu left shift, ele não vai executar a animação de andar. Se eu botar já até um else aqui, ó.
Se não, ele executa a animação de andar. E aqui eu fecho esse if aqui de cima, tá bom? Coloquei só mais um if aqui dentro. Eu vou ter dois casos. Se eu estiver apertando o Shift e estiver andando, ele vai fazer a animação andar, underline, abaixado. Acho que foi assim que eu escrevi lá, né? Abaixado. Vamos olhar aqui só para tirar as minhas dúvidas. Isso mesmo, andar abaixado. Show de bola. E se eu estiver parado, vamos colocar aqui uma chavezinha, porque ele também vai ter essa ação. Porque se eu estiver apertando, posso até copiar aqui o else de uma vez. O meu shift ele não vai ficar simplesmente parado, né? Ele não vai ficar simplesmente parado, ele não vai ficar nem andar abaixado, ele vai ficar naquela minha outra animação, que é a animação de abaixado. Beleza. Vamos voltar aqui para o jogo. Primeiro tem que salvar, né? Claro. Vamos apertar o play e vamos ver se está certo isso. Quando eu apertar o shift, lá, animação de abaixado. Show. Show. Quando eu estiver andando, lá, a caixa de colisão agora fica no local exato que eu quero que ela fique, porque eu acho que tem mais lógica o boneco estar abaixado e realmente ter consequências daquela ação dele estar abaixado. Por exemplo, ele está andando assim, agachado, né? E se ele tiver que passar por um local mais baixo, vamos fazer isso? Olha, o boneco engatinhando, velho. Boneco rastejando os meus pés. Morrerei essa noite, o boneco vai me matar. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos criar aqui um novo Game Object. Criar um cubo. Esse cubo aqui vai ficar fingindo que é uma parede. Que com o boneco em pé eu não consigo passar por ela. Né? Então vamos aumentar isso aqui. Vamos fazer desse tamanho. Vamos fazer para cá também. Tá bom? Então o boneco tem que fazer desse jeito para poder passar. Bom. Andando normal eu não consigo, eu consigo porque ele não está na minha frente realmente, né? Tem que olhar assim. Vou aumentar aqui também desse jeito, que agora é uma parede de verdade, uma senhora parede, que quando o boneco tá, vamos olhar assim, tá bom. Então, ó, quando o boneco tá andando aqui, ele não consegue passar. Vou até selecionar aqui o cubo para a gente ter noção da caixa de colisão dele, ó, não consigo passar. Mas a partir do momento que eu estou nessa nova posição. Olha, eu coloquei o tamanho certinho, cara. Olha só a cagada. Coloquei o tamanho certinho. Aí o Bruneco consegue passar. Mas aí ele bate a cabeça ali, né? Aí é tenso, mano. Aí é tenso. Vou botar ela um pouquinho mais alto só. Vou botar a parede um pouco mais alta. Aí é uma questão de level design. Não é uma questão de script aqui, ó. Assim o Bruneco não consegue passar. Ele bate a cabeça. Aí assim ele consegue. Ainda consegue ficar também nessa forma aqui, nesse outro formato. Olha lá, passei, que legal. Eu posso até colocar uma outra coisa aqui também, ó. Que se ele tiver abaixado e colidir com qualquer coisa, um raio para cima, ele não levanta. Posso fazer algo do tipo. Olha lá, ele está parado. Mas eu posso fazer também um se physics. Cadê? Physics.raycast. Posso mandar um raycast para cima. Transforme ponto, aqui um T de transforme ponto up, mandar o raio para cima na minha posição, né? Transform ponto position, transforme ponto position, num transform ponto up. Vamos colocar aqui, se ele sair 2 metros, né? Quanto que é o tamanho do meu negócio aqui? É 2.5. Então, não, o tamanho é esse daqui, 0.35 é o tamanho. Não, 2.5 é o tamanho. 2.5 é o tamanho. Eu que estou boiando aqui. No eixo X eu coloco o tamanho da minha caixa de colisão. Então, se por acaso esse meu. Cadê? Aqui, ó. 2.5 é a metragem que eu vou andar a mais. Só que eu vou colocar, por exemplo, aqui 2.7. Tá bom? Já é algo legal. Então, da minha posição que eu estou, se por acaso eu lançar um raio a 2.7 para cima e ele colidir com qualquer coisa, vou colocar até 3 de uma vez. 3 metros para cima. Se ele colidir com qualquer coisa, eu, em vez de executar a animação, se eu não estiver colidindo, né, eu executo a animação de parado. Se não, eu faço a minha animação de abaixado. Tá bom? Vamos ver se isso vai dar certo. Essa minha lógica aqui vai dar certo. Apertar o play. Vamos abaixar o boneco. Vamos fazer ele andar um pouquinho cá para debaixo da treta, né? Ainda assim ele ficou.
Ah, mas aqui opa, eu tenho que também não deixar ele alterar o tamanho do meu Physics, né? Então eu posso até vir aqui, ó, e ele só altera o tamanho quando eu solto o meu left shift aqui, né? Eu teria que trocar toda essa minha lógica para dar certo isso. Que é o seguinte, não é só o boneco tá colidindo, né? Não é só estar segurando o left shift. É isso e ou, né? Ou então, ou é isso aqui, não é duas interrogações. Se eu tiver colidindo com qualquer coisa além da minha cabeça, tá bom? Se eu não tiver colidindo com nada e tiver apertando o left shift, olha a minha lógica, deixa eu só pensar na minha lógica aqui, ó. Eu soltei o meu left shift, mas eu estou colidindo com qualquer coisa, então eu, eu não estou colidindo com ninguém, né? Eu faço essa ação. Só que aqui também posso estar com aquela animação de andar parado. Então vem aqui. Se eu tiver, colocar mais uma outra ação aqui dentro. Porque é o seguinte, olha o que eu estou pensando aqui. Ó. Quando eu soltar o meu left shift, eu quero que ele volte ao normal. Só que aí eu tenho que verificar se ele está batendo em alguém. Tá bom? Verificando por aqui. Se ele não estiver batendo em alguém, também é uma ação que eu posso fazer ele voltar ao normal. Só que se eu não estiver batendo em alguém e não estiver executando a animação de parada baixado. Ou então não estiver segurando a tecla de... É melhor isso aqui, ó. Não estiver segurando... Tá bom, eu só posso levantar. Deixa eu até tirar isso aqui. Se eu não estiver apertando o left shift. Se eu não estiver apertando o left shift e não estiver colidindo com ninguém, aí ele pode fazer a minha ação de levantar. Vamos salvar aqui. Vamos voltar para cá. A ação de levantar, no caso, é só de trocar o cubo de colisão dele ali, né? Ah, mas ele está dando aquele totozinho para frente. Ele está dando um totozinho para frente. Vamos ver por quê. Eu não estou colidindo com ninguém e não estou apertando o left shift. Mas o que eu posso também estar questionando aqui dentro para evitar dele não ficar fazendo isso aqui toda hora? Posso simplesmente ficar e perguntar se, mas vou colocar um outro se aqui dentro, em vez de colocar um outro else ali, né? Ele só vai fazer isso se esses dois forem diferentes, tá bom? Se o meu rate não for igual a minha altura que eu quero, ou qualquer um desses outros valores que eu já coloquei aqui dentro, né? Se for diferente, aí ele faz. Posso até fazer isso aqui já também aqui em cima, cara, já deixar essa ação para cá também, para evitar. Mas bem que isso aqui só executa uma vez. Essa aqui sempre você vai executar uma vez. Então, ó, salvei. Vamos apertar o play. Ele vai ficar parando de dar aquele totalzinho um monte de vezes, porque as alturas são iguais. Vou segurar o meu left shift, vou andar cá para baixo. Eita, ele tá batendo ainda com o meu raio de colisão aqui, ó. O meu raio de colisão. Não. Então tem que soltar o raio um pouco mais para cima. Vamos ver. Por que aconteceu? Se eu não estiver colidindo com ninguém. Vou colocar um 5 aqui agora. Vamos salvar. Vamos voltar para cá. Não posso estar colidindo com ninguém. Se é só assim. Se eu não estou colidindo com ninguém. Não estou colidindo com ninguém. Deixa eu só pensar nessa minha lógica aqui. Esse parênteses aqui eu fecho cá na frente, tá certo. Então, se eu estou mandando um raio para cima, estou colidindo com alguma coisa, ou melhor, não estou colidindo com ninguém, e eu não estou apertando left shift,
aí ele pode fazer isso. No caso, eu estou apertando Left Shift, isso aqui com certeza está colidindo com alguém, e ele ainda assim está fazendo essa ação. Só ver mais esse teste para ver se eu consigo entender o que está acontecendo. Eu salvei isso aqui? Salvei. Eita, menino, porque ele está colidindo com isso aqui. Ele está mandando um raio e está acertando aquilo dali. Eu estou mandando um raio para cima, tanto é que ele está fazendo ainda a minha animação aqui de ficar parado, né? Ele está executando essa animação porque ele está colidindo com alguma coisa. A minha animação de parado só executa se eu não tiver. Peraí, deixa eu ter saído aqui, ó. Se eu não tiver batendo em nada, aí ele faz a minha animação de parado. Então, ó, se eu estiver batendo em qualquer coisa, ele não faz a minha animação de parado. Então, vou fazer aqui dentro, então, né? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vamos tirar isso aqui tudo. Deixa eu voltar isso aqui ao normal. Vou usar esse aqui que está funcionando. Então, se eu estiver apertando Left Shift, eu vou criar uma outra variável aqui, uma booleana. Var continua abaixado. Tá bom? Continua abaixado vai ser uma variável do tipo boolean. Ela vai começar recebendo falso. Tá? Então, se eu estiver apertando isso, ou eu não for para eu continuar abaixado, tá bom? Ou for para eu continuar abaixado. Aí eu vou colocar aqueles ifs para eles não ficar fazendo isso aqui toda hora. Se ele só vai executar essa transformação se esses dois forem diferentes, por exemplo, não forem iguais. E aqui embaixo a mesma coisa, só que com as variáveis corretas aqui, né? Se o meu def aqui não for igual. Se eu estiver apertando Left Shift ou... Opa! Não, aqui está certo. Eu vou pegar minha variável aqui de novo. Continua baixado. Quando ele estiver colidindo com qualquer coisa aqui dentro, além dele fazer a animação dele de abaixado aqui, né? Se por acaso não estiver colidindo com ninguém, se eu estiver colidindo, eu vou fazer a minha animação de abaixado. E automaticamente eu vou também fazer a minha variável continua abaixada valendo true. No outro caso, ela vai estar valendo false. Tá bom? E aqui, ou então a minha variável continua baixada. As lógicas que eu coloquei aqui. Se eu estiver apertando o Shift ou então tiver com a minha variável continua baixada valendo true, eu vou fazer a minha animação de andar abaixado. Se eu tiver parado, aqui eu estou parado, mas eu estou colidindo com qualquer coisa, a minha variável continua abaixada vai valer false e essa aqui vai valer true. Beleza. E ele vai fazer as animações que eu quero. Show. E aqui em cima eu só troco aqui se eu tiver continuando abaixado, isso aqui se eu não for continuar abaixado. Acho que assim vai dar certo. Vamos salvar aqui. Vamos apertar o play. Agora vamos ver se o boneco vai passar por debaixo daquela treta ali. Ó. Segurei o left shift. Opa! Eita, não tá dando certo não. Não tá dando certo. Por quê? Vamos vir cá no boneco armado. Boneco aqui. A minha variável continua abaixada. Tá valendo falso. Mas eu não estou segurando o left shift. Deixa eu ver. Vamos olhar aqui no código mais uma vez, só para ver se eu consigo consertar isso. Se ou então eu não puder continuar abaixado. Vou colocar um E aqui então.
Vamos ver se o E resolve a minha situação. Tô tendo só dificuldade em pensar nessa lógica. Vamos lá. Apertar aqui o PlayStation. Vamos lá. Apertar o Left Shift. Aí ele não abaixou. Ele já fez a minha ajuda ali de não abaixar mais. Eita, lele. Acho que eu vou pensar melhor nesse script aqui. Vou deixar a aula por aqui, por enquanto. Onde as coisas estão dando certo. Para não dar problema. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos voltar tudo do jeito que estava dando certo. Posso até tirar aquilo ali dele ficar abaixado. Porque eu vou estudar melhor isso daqui. E passo para vocês depois uma solução. É melhor do que eu ficar tentando inventar as coisas aqui dentro e deixar vocês até maluco com isso, né? Vamos dar aqui, tirar esse. Esse tá certo? O que é que tá faltando aqui? É só assim. Show. Desse jeito aqui é o jeito que eu fiz que estava dando certo. Já consigo fazer o boneco abaixar. Aí eu tirei as animações, olha que beleza. Ctrl Shift Z. Volto pra cá. Agora sim, acho que é desse jeito. Aí, agora sim. O boneco tá aqui fazendo as animações dele. Só que não é a animação de andar abaixado, é a animação só de abaixada aqui. Salvei, Ctrl S e tirei todos aqueles outros erros lá. Ó, o boneco abaixa e faz a ação que eu quero. Dele andar aqui abaixado, ele até rotaciona aqui e faz tal e tal e tal. Eu vou pensar nessa lógica direito para o boneco conseguir passar debaixo das coisas a partir do momento que ele já está abaixado, para ele não levantar de novo. E eu trago uma aula para vocês sobre isso. Já vi um pequeno defeito aqui no finalzinho dessa aula, é bom, mais um conteúdo para a gente poder estar estudando, mas a lógica em si de fazer essa transformação aqui da caixa de colisão, eu acho que ficou legal, deu para vocês entenderem mais ou menos como que funciona, né? Eu vou até tirar o play aqui, ó, pra vocês verem mais uma vez o boneco aí conseguindo se rastejar pelo chão. Olha só, que legal, que maneiro. E é isso então, galerinha. Espero que esse tutorial, essa parte que eu mostrei pra vocês aqui, né, da gente fazer essas duas gambiarras, vou chamar até de gambiarra, de criar os dois vetores aqui, com o tamanho do colisor abaixado e do tamanho dele default, quando ele estiver em pé, a gente fazer essa transformação para quando eu apertar a minha tecla, ele receber aquele tamanho dele abaixado, e quando eu soltar ela, ele voltar para aquele tamanho normal. E quando eu estiver andando e tudo mais, eu verifico também se eu estou apertando o Shift ou não, para poder dar o play na animação correta, seja dele abaixado, seja dele parado. E eu vou fazendo para a próxima aula, então, algo correspondente a quando ele estiver debaixo de alguma coisa, eu vou verificar isso e conseguir detectar se ele vai continuar com uma animação ou outra. Tá? Vou dar uma estudada para criar uma lógica decente para isso, ao invés de ficar pensando aqui e, consequentemente, fazer uns scripts cada vez mais doidos para vocês. Mas é isso então, galerinha. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente. Olha só, o boneco não vai conseguir passar aqui. Não consigo, eu bato a minha cara, oh, meu Deus, agora eu consegui. Espero que vocês tenham curtido, entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, comente. E é isso então, até o próximo vídeo. Fui! Cadê meu rabo? Ah, meu Deus, vou pegar meu rabo. Tchau, galerinha. Fui!